Olá! Esse é o 19º episódio do EBM Talks. Eu sou Sara Nunes, sou gerente de desenvolvimento humano na EBM e hoje esse é um episódio muito especial porque nós temos mães aqui conosco e a nossa pauta é maternidade. Estou aqui com a Ana Cássia. Oi, gente, eu sou analista de desenvolvimento humano aqui na EBM. Estou muito feliz de participar desse episódio, né, junto com as meninas aqui, contando um pouquinho da nossa trajetória. Sou mamãe também da Helena e do Heitor. Obrigada, Ana, bem-vinda. Obrigada. Bom, e nós temos as nossas convidadas. Estou aqui com a Ana Caroline Póvoa. A Ana, ela é EBMer, analista jurídico, ela atua na área de relacionamento com o cliente da EBM, né, Ana? Isso. E ela é mãe, mais importante de tudo isso, né? Ela é mãe da Alice, uma menina de 1 ano e 8 meses. Seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Estamos também com a Juliana Ellen. A Juliana, que é mamãe também de uma Liz de 5 anos. Sim. E ela é EBMer, ela hoje atua como assistente de inteligência de vendas na TwoCell. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito grata pelo convite, muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho, né, de todas as informações. Obrigada, meninas. Bom, como eu falei, esse é um episódio muito especial, porque nós estamos com mães, então é um episódio onde nós comemoramos essa data. E o objetivo é a gente entender um pouco da jornada como mãe, como profissionais. Então, nós vamos ter um bate-papo hoje muito gostoso. Nós acreditamos que sim, né, meninas? Então, para a gente começar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e introduzir aqui a Ana. Meninas, então vamos lá começar do começo, né, do início de tudo. Contem pra gente como que foi a chegada da maternidade em suas vidas, assim, se veio como um sonho, algo idealizado, se veio de repente, né, contem pra gente como foi. Então, a chegada da Liz na minha vida não foi muito esperada, né, eu não esperava por isso, e me pegou de repente. Né, não imaginava que nunca me pensei estar grávida, né? Então, quando eu soube da notícia, inicialmente eu fiquei assustada, né? Incerteza, medo, mãe solo, né? Então, no início teve algumas conturbências, né? Que me deixou um pouquinho nervosa, mas depois foi só alegria, né? Depois que ela nasceu, eu vi que aquilo veio para me trazer muitas alegrias na minha vida. A Liz, ela é autista, né? Eu fiquei sabendo logo quando ela tinha 2 anos, quando ela estava 2 anos, a gente teve o diagnóstico, e isso me fez repensar sobre muitas coisas, né? Me fez ver um mundo diferente, o mundo azul do autismo, né? Então, isso no início me abalou um pouco, mas fora isso, hoje em dia é só alegria. Então, gente, a maternidade para mim, assim, nunca foi algo que eu sempre resisti muito e, assim, desde a minha infância, nunca me vi como mãe. A minha mãe até brinca que eu nunca nem gostei de ser mãe das minhas bonecas, né? Eu gostava da Barbie, nunca gostei, a maternidade nunca teve, assim, nos meus planos. E eu me casei com uma pessoa que sempre sonhou em ter pai, e durante o nosso relacionamento inteiro eu achei que em algum momento eu pudesse mudar isso nele, né? Ledo engano. Nunca consegui mudar. E eu sempre, na minha cabeça, eu achava que existia o momento ideal para eu me tornar mãe, e eu nunca estava preparada para esse momento. Então, assim, até por questões biológicas, eu já estava com 34 anos, eu refleti sobre o tema, era um sonho do meu marido, e eu também comecei a amadurecer essa ideia. Será que vai ser o nosso futuro? Só nós dois? Será que não vai ficar sem sentido? Enfim, eu estava num momento de transição da minha carreira, eu estava saindo de uma rotina de escritório, uma rotina muito intensa, vindo para o mundo corporativo, eu estava aí há 7 meses na EBM. Então, assim, eu estava me preparando, mas não para aquele momento. Então, quando eu descobri, foi um susto. Eu lembro que eu estava na EBM, era assim um pré-feriado de carnaval, uma sexta-feira, e eu planejei que eu ia organizar a casa naquele dia, ia para a academia e ia para passar o feriado tranquila, sem nenhuma obrigação de casa, né, sem os serviços domésticos. E aí eu saí da EBM muito indisposta, assim, uma indisposição muito excessiva, achei muito estranho, né? E aí fui para casa, nem consegui ir para academia, como eu tinha planejado. Cheguei em casa, comecei a organizar algumas coisas e muito estranho, não consegui terminar de arrumar a casa, muito cansada. E muito estranho, não era comum essa indisposição excessiva. E aí gente, será que eu tô grávida?
né? Me veio isso na cabeça. Meu marido estava em casa também. Eu tinha um teste que eu tinha comprado em algum momento, nem lembro se tinha tanto tempo. Me lembrei desse teste. Gente, eu vou fazer? Tô achando muito estranho isso. E não deu outra, né? Fiz o teste e não falei nada pro meu marido. Me preparei, fui no banheiro, ele estava no quarto. Me preparei para fazer o teste. Eu lembro que eu dei um grito e ele saiu correndo. Ele achou que tinha caído, tinha acontecido alguma coisa. E aí eu vi que eu tava grávida e aquele sentimento aos 34 anos, gravidez na adolescência, né? Foi um susto real, Foi né? um susto real. E eu, como que eu vou contar isso pra minha mãe? E ele me olhou, como que você vai contar pra sua mãe? Nós somos casados há 5 anos, você tá preocupada em como que você vai falar pra sua mãe? Então foi um susto. Era algo que eu já pensava sobre, mas não naquele momento. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente nunca vai encontrar, principalmente eu que nunca sonhei com a maternidade, não ia chegar o momento ideal. Eu acho que as coisas acontecem quando realmente tem que acontecer e quando é da vontade de Deus. Eu acredito muito nisso. Obrigada. Eu acho que ninguém realmente está preparado, né, para ser mãe. Tem toda a questão biológica, né, que ela falou, mas a gente vira mãe quando a criança nasce, né? Quando a gente realmente tem no colo, passa noites em claro, a gente olha para aquela coisinha e fala, agora eu sou mãe. Então acho que ninguém nasce mãe, a gente se torna mãe. E a vida tem um outro significado depois, né? Sim. Eu vendo as histórias de vocês, compartilhar um pouco da minha também. A Helena me acompanha há 13 anos, né? Então eu sou mamãe há 13 anos. Eu engravidei no primeiro período da faculdade, né? Então toda a minha trajetória na psicologia e profissionalmente, ela acompanhou. E a gente estava até comentando antes, né, Ana, que ela hoje tem as referências, né? Ela tem as referências do trabalho, do estudo, de buscar pelos sonhos. Então, assim, a gente enfrenta dificuldades, mas a gente se torna referência para aqueles seres, né? Sim, verdade. Então, a maternidade traz esse outro significado mesmo para a vida. É isso. Ju, e você falou que sobre tornar-se mãe, né? Você acredita que esse processo ele inicia na gestação? É quando a criança nasce? Conta um pouquinho pra gente. Na gestação em si, a gente já sente aquele sentimento, né, de ter algo dentro de você, né, gerando no seu ventre, mas depois que nasce, que eu acho que cai realmente a ficha, né, que a gente tem alguém para cuidar, para ter que proteger, para ensinar da educação. Então, acho que é depois que nasce que a gente realmente cai a ficha e fala, caramba, eu sou mãe. E Ju, você falou, né, que você é mãe de uma criança autista. Conta pra gente como é que foi receber o diagnóstico da Liz, como é que foi pra você, pra sua família. Você também participou do Natal Mágico do EBM, né, em parceria com o Núcleo de Intervenção Comportamental de Goiânia. Como é que foi essa experiência também? Então, a Liz, desde quando ela nasceu, eu percebi que tinha algo diferente nela. Ela era diferente das outras crianças. A Liz, ela teve dificuldade para virar no berço, ela era muito molinha, ela teve dificuldade para andar. A Liz, ela começou a andar já com praticamente 2 anos, né? Isso com intervenções de fisioterapia. E a gente viu que não tinha algo diferente nela. Então a gente começou a buscar os diagnósticos para tentar identificar o que poderia ser. Inicialmente a gente pensou, alguma coisinha mais simples, né? Alguma coisa que alguma fisioterapia resolva. E levando alguns neuros, né? Alguns outros médicos especialistas, a gente teve o diagnóstico, né? De autismo de suporte 2, de nível 2. Então naquele momento que eu cheguei em casa, eu parei pra pensar, falei, gente, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu pensava que era uma coisa de 7 cabeças, né? Fiquei desesperada, minha família também, a gente não tinha muito conhecimento, né, sobre o assunto. E eu parei para pensar, falei, olha, se Deus me deu essa luta, eu preciso levantar, lutar, identificar o que é isso, ter mais informações, para que minha filha ela tenha uma vida quase normal, porque o autismo ele não tem cura, né? Mas com todo o processo de fisioterapia, fonoaudióloga, todas as terapias, a gente consegue manter uma vida quase normal com essa criança, né? Então, inicialmente foi um baque pra gente, para toda a família, mas a gente buscou informações para que ela possa crescer, ter interações com as outras crianças, né? Que ela possa ser uma criança quase normal, né? Nesse meio de escola, né? Interações sociais, né? etc. Em questão dessas ações sociais, né, que a EBM está proporcionando, acho de grande relevância, né, até porque muitas mães atípicas, muitos pais atípicos deixam de sair com seus filhos autistas por conta mesmo, às vezes, do medo, do julgamento, querendo ou não, é uma criança que se estressa com algum barulho diferente, a questão também de ter muitas pessoas junto no mesmo local, isso às vezes deixa eles mais agitados. Então, a parceria que a EBM teve, se não acho que foi a Nick, né, a parceria
da IBM com a Nick, ela veio para agregar muito, né? Eu mesma participei, não só com a Nick, mas em outros eventos também, mas sempre um pouquinho mais distante, até porque a Alice, ela ouve muito barulho, ela já se agita, muita acúmulo de pessoas já se agita. Então, com a Nick foi maravilhoso, ela foi, se divertiu, cantou, né? Eu já entrei em contato também com o pessoal para entender como que funcionam as terapias deles, o trabalho deles, para que eu possa envolver ela mais nesse projeto também. Legal, obrigada por compartilhar, Ju. Bom, e agora voltando para a Ana, né? O bom que hoje nós temos uma diversidade aqui de contextos, né? Dos filhos, também da realidade social, né? O contexto em que as crianças vieram. E eu queria, Ana, que você contasse um pouco da sua experiência. Você está na IBM há 3 anos, né? Isso. Já tem 3 anos, né? Há 3 anos. E conta como é que foi a gestação da Liz, como é que você viveu, né? A maternidade, estando na IBM, como é que foi a recepção da sua equipe e também o seu retorno depois da licença? Foi assim, foi muito isso que a Juliana falou, a gente cria um cenário da situação antes de viver, e como eu tinha essa barreira muito grande com a maternidade, eu achei que eu fosse muito ruim essa comunicação para a empresa, e foi muito diferente do que eu imaginei. Na minha época, a gestora era a Larissa. Eu lembro que eu esperei para contar na minha primeira consulta, para ver se estava tudo bem, aquela consulta inicial. E eu ficava, né, a Larissa passava para um lado, para o outro, eu esperando um momento bacana para falar com ela. E muito diferente do que eu imaginei, a recepção foi... Quem conhece a Larissa sabe, né? Ela me acolheu, ela me deu todo o suporte, a equipe foi muito carinhosa comigo. Eu também tinha um cuidado de como a gente... precisa fazer o acompanhamento da gestação, eu precisava me ausentar, né, mensalmente. Então, eu tinha um cuidado de passar a minha programação, que eu iria ficar ausente naquele mês, mas eu recebi todo o suporte da minha equipe, assim, foi muito... Isso, com certeza, contribuiu para uma gestação mais leve, mais tranquila. Acho que o ambiente que a gente está inserido contribuiu muito para que a gestação fosse... Correu tudo bem, graças a Deus não tive nenhum problema quanto a isso, né? E no finalzinho da gestação, eles me presentearam com um chá de fraldas de toda a empresa, então foi muito bacana, um momento muito legal. Infelizmente, eu ainda nem... Eu fui para minha consulta de rotina, aquela final, e já fiquei internada. Então, eu nem recebi, nem fiz a retirada, mas meu marido foi lá e, assim, foram todos muito receptivos, enfim, foi muito bacana, assim, não foi nada do que eu imaginei inicialmente. Legal. A gente vê que comunicar, né, a gestação para o líder ainda é um desafio, né, que a mulher Sim. enfrenta, né, no mercado de trabalho. Infelizmente, nessa área, o mercado de trabalho ainda é muito preconceituoso, né, com a mãe que decide se tornar mãe. E, assim, graças a Deus, a IBM vem na contramão disso. Muito pelo contrário, eu me senti muito acolhida em todo momento, a minha volta também, tanto que 3 meses depois eu fui promovida, né? Então, assim, muito fruto do que eu fiz, do meu trabalho feito previamente, e também durante a gestação. E eu acho que quando a gente entende, a licença contribuiu muito para isso. Eu refleti muito sobre a minha carreira profissional na licença. Quando a gente entende que eu não vou ter a disponibilidade de tempo que eu tinha antes, a minha rotina vai mudar, mas quando eu entendo que eu consigo ser mãe e profissional sem deixar nenhum dos lados, assim, como que eu digo? Negligenciar em ambas as partes, é entender o meu novo formato de vida, né? E é muito bacana quando a empresa ela entende esse momento de vida e proporciona um ambiente que a gente possa trabalhar com tranquilidade com relação a isso. Então, assim, graças a Deus eu fui muito abençoada nesse sentido, nesse aspecto. Que bom. Experiência boa, né? Sim, a IBM ela é muito colhedora, né, em questão a isso. Eu, como mãe atípica, né, entendo perfeitamente as ausências. A Liz, ela faz terapia 4 vezes por semana, né? Então, querendo ou não, preciso ficar ausente alguns dias da semana, preciso dar um suporte para ela. E a IBM, meu gestor, eles entendem, né, perfeitamente. Eu imagino que todas as mães, não todas, né, vamos generalizar, mas 70% das mulheres em si, no mercado de trabalho, elas passam por aquela pergunta, né, que deixa a gente desconfortável, por exemplo, numa entrevista de emprego, que é aquela perguntinha, você tem filho?
com quem seu filho fica? Né? Então, querendo ou não, o homem, por exemplo, às vezes ele não recebe essa pergunta. E a mulher em si, ela sempre recebe essa pergunta, né? Porque muitas das empresas já imaginam, isso pode ser que futuramente encarregue em algumas faltas, né? Algumas ausências. Né? E com a IBM, por exemplo, a gente não vê esse tipo de problema. Né, meu gestor mesmo, o Vitor, ele nunca teve esse tipo de problema. A gente tem uma flexibilidade muito boa. A Liz, ela tem uma convivência, né? Eu sempre levo ela lá, ela vai lá, brinca com eles, conversa, dá beijo em todo mundo, vai embora. E o pessoal sempre fala, quando você vai trazer a Liz? Quando você vem com a Liz? Né? A gente até brinca que a Liz, ela é uma nova funcionária da Tio Céu. É o bebê da Tio Céu, né? Sim. E como essa parte do acolhimento é importante pra gente seguir, né, meninas? Porque, assim, infelizmente, a sociedade é punitiva, né? Sim. Com a gente. Então, e além desse acolhimento da empresa, né, algo que é muito importante pra gente, que não dá pra continuar sem, é a rede de apoio. Né? Então, quero que vocês contem um pouquinho pra gente de como que é a rotina, como que vocês se organizam, tem uma rede de apoio, não tem, como que é esse desafio, né? Eu falo que se não fosse a minha rede de apoio, que são minha mãe e minhas irmãs, eu não conseguiria, né, seguir aí e, enfim, tá há 12 anos, né, já na área de RH. Então, não conseguiria dar continuidade no profissional ali, ter esse equilíbrio, né, entre o profissional e a maternidade. Como que é para vocês essa realidade? A rede de apoio ela é extremamente importante, né? Eu, sem minha mãe, eu não seria nada, ninguém. Minha mãe, ela me ajuda muito. Agora, atualmente, por exemplo, ela está viajando, mas quem está sempre me ajudando é o meu irmão e meu pai. Hoje eu saio e falei, Liz, mamãe vai ali, fica aí com o titi, com o vovô, não dá trabalho, logo a mamãe chega. Então, essa rede de apoio, ela é muito importante. Muitas das vezes, quando eu não posso ir com ela a alguma consulta, alguma das terapias, minha mãe vai, meu irmão vai, né? No início, até a Carol contou um pouquinho a história dela, e eu me vi um pouquinho na história dela, porque eu, particularmente, eu tinha 19 anos, eu tive a Alice com 20, então eu engravidei com 19. E comigo, realmente, foi aquele, meu Deus, como eu vou contar pra minha mãe? Foi a gravidez, a adolescência real, né? Adolescência real, então eu tinha 19 anos, foi aquele baque, eu falei, nossa, e agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? Que é, às vezes, a pergunta que a gente faz, o que eu vou fazer da minha vida? E o meu maior medo era chegar na minha mãe, nos meus pais, para contar isso, né? Então, eu até estendi um pouco, eu fui contar pra minha mãe, eu já tava com 3 meses. Então, quando eu cheguei para contar, eu imaginava que seria uma coisa e foi outra totalmente diferente. A rede de apoio deles, o acolhimento da minha mãe e do meu pai foi o que me fez parar para pensar e falar, caramba, eu podia ter dito isso antes, né? Eu não imaginava que eles iam sofrer tanto, sim, né? Eu não precisava passar por todo esse sofrimento, né? Eles estão me apoiando, eles estão aqui. E de lá para cá, até hoje, só amor, né? A Liz, ela é muito amada lá em casa, pelo meu irmão, meu pai, por toda a família, né? Ela tem um acolhimento muito bom. Que bom. Então, gente, eu, ao contrário da Juliana, não tenho rede de apoio, né? Nossos pais moram fora, então eu tive que adequar a nossa rotina para otimizar. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de deixar a Liz num berçário que é na rua da EBM. Então, assim, como a gente já deixa ela em período integral, nós fazemos questão, assim, de estar muito presente nas consultas, em reunião de escola. Então, como é ali do lado da EBM, mais uma vez entrei a parceria da empresa, né, que entende. Então, sempre que eu tenho que me ausentar, eu tô ali do lado, é muito rápido. Ela tem uma tia, né, que também é EBMer e é uma tia babona, que me ajuda quando pode, mas também a rotina é muito intensa. Então, para compensar essa falta da rede de apoio, nós, assim, colocamos ela em um lugar estratégico, né, para facilitar tanto para mim quanto para o meu marido. Meu marido tem horários mais flexíveis, né? Então, assim, ele consegue também acompanhar de perto, se eu não puder, e aí a gente vai trabalhando assim, eu e ele, e tá dando certo. A gente não imagina que vai dar tão certo, exatamente. Né? E no final, tudo acontece como tem que acontecer da melhor forma. Verdade. E diferente, né, a sua realidade, né, Carol? Tanto minha quanto da Ju, porque a gente conta, né, com essa rede de apoio e você não conta com rede de apoio, mas conta com a parceria da empresa, que é super importante também, né? Sim. Bom. Obrigada, meninas, por compartilhar um pouquinho. Bom, e ter esse canal, né, como o Talks, ele é muito importante, assim, para a gente estreitar, né, o canal de comunicação entre empresa, entre mães, né? E uma coisa importante, assim, é entender que existe um caminho longo, assim, quando a gente observa as práticas de incentivo à maternidade, né, que as empresas podem fazer. Quando a gente observa, né, a EBM e o que a gente pode entregar, a gente percebe que nós estamos no caminho de entrega. Ainda temos um caminho longo, mas nós temos iniciativas que são muito positivas, né? Uma coisa que é
que é muito forte na IBM a gente garante tudo aquilo que é nossa obrigação legal, né? Então a empresa ela tem essa preocupação em garantir que essa mãe tenha uma licença maternidade genuína, que ela tenha segurança psicológica para ela saber que ela tem um lugar que permanece, né, quando ela voltar dessa licença. Eu até trouxe aqui mais algumas práticas que hoje nós temos dentro do IBM, né? Hoje, o que a empresa ela dispõe, né? Existe um intervalo lactante, né, que nos 6 primeiros meses, quando a mãe retorna da licença, ela tem direito, né, a sair para amamentar essa criança em intervalos de 30 minutos, né, até esse bebê concluir os 6 meses, ou ela pode se ausentar uma hora mais cedo da rotina. Em Goiás, o sindicato ele prevê que exista uma sexta natalidade para a criança. Então, a IBM ela pratica, né, todas essas previsões legais. Além disso, hoje a empresa ela realiza, né, o custeio do auxílio creche, existe uma faixa etária da criança para que mensalmente seja realizado um pagamento, né? Nós também temos a prática do kit bebê EBMer. Então, desde fevereiro desse ano, antes nós tínhamos o chá de fraldas padrão, e aí desde fevereiro nós implantamos uma nova prática, que é o kit bebê EBMer, onde nós entregamos um cartão presente para a mãe e também para pais, né, de filhos biológicos ou não. Nesse cartão ele vai um valor específico, onde os pais podem utilizar para compras em farmácia ou no supermercado, além de um body personalizado, escrito Bebê EBMer, onde a gente estreita a marca, né, e a gente garante também o senso de pertencimento desse filho, né, desse pai, dessa mãe. Bom, quando a gente olha, né, para o que a gente faz e para o que a gente gostaria de fazer, nós ainda queremos vir com muitas outras práticas, né? E esse canal, eu acredito que é uma forma da gente entender um pouco mais, né, dos anseios dessas mães, das dificuldades. Além disso, né, Ana, do que a gente pode fazer em relação ao suporte, né, para que essas mães possam se ausentar na medida do possível, né, dentro da realidade delas e do contexto organizacional. É isso, assim, e aí contando um pouquinho da minha realidade também, aqui como analista de DHO, eu tenho que viajar, né, tenho que fazer algumas viagens, então eu acabo ficando ausente dos meus filhos, mas a Sara, que é a minha gestora, né, ela também me dá uma autonomia e uma flexibilidade para me organizar melhor para essas viagens, então eu já faço com antecedência, me programo, assim eu consigo também me organizar com a minha rede de apoio, né, então é super importante a gente ter esse olhar humano, né, e empático, para que mais pessoas possam, né, ser mães e ter essa certeza de que tem um emprego garantido, que vai conseguir sustentar seus filhos e a gente conciliar aí o profissional, né, com o pessoal. Ana, e os desafios vêm, né? Na última viagem da Ana, ela passou por uma situação, você contar a experiência? Eu passei um perrengue, né, gente? A gente tem, né, já o sentimento de culpa intrínseco por conta da sociedade que nos cobra muito. Então, assim, eu chegando lá, né, na verdade, um pouco antes de sair, a Helena teve uma febre, né, e eu já saí com o coração partido. Quando eu chego, pouco tempo depois, o pai tinha levado ela ao médico e a Helena estava com dengue. Então, vocês imaginam, né? Até descobrir que tipo de dengue era, se eram mais graves, se não era, acompanhar essa questão dos sintomas. Então, foi bem desafiador. Eu precisava cumprir as minhas entregas lá, né? Nesse momento, foi super importante a minha conversa com a Sara e com os meus clientes lá, porque eles falaram, Ana, se precisar, você pode voltar antes, assim, não tem problema nenhum. Então, me deixou mais tranquila, tanto para acompanhar ela, mesmo que de longe, quanto para tomar a decisão de voltar ou não. Então, isso ficou muito na minha mão, né? Eu poderia escolher optar por voltar antes. Então, para mim, foi super importante. Assim, foi desafiador, mas foi super importante para firmar essa parceria, né, Sara? E esse acolhimento que a IBM tem conosco. Então, foi desafiador, mas foi bem legal vivenciar também esse outro lado. É isso. Bom, meninas, eu vou agradecer vocês por compartilhar a experiência de vocês como mães, como profissionais, como mulheres fortes, porque eu falo que o que nos faz fortes são os desafios, né? E vocês enfrentam desafios diferentes da minha realidade, porque eu não sou mãe, né? Então, obrigada por cada um de vocês compartilhar a história de vocês conosco hoje. Obrigada, gente. E a IBM deseja, né, a todas as nossas mamães colaboradoras o Feliz Dia das Mães, assim como a todas as mamães que estão assistindo também. Obrigada, meninas, por compartilhar com a gente aí um pouco das histórias de vocês. Até mais.